Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Cosmopolita, aqui é Angela Beatriz que vos fala. Hoje quero conversar um pouco com vocês sobre os conhecimentos, os tipos as formas como a humanidade recebe conhecimento da espiritualidade. Os conhecimentos espirituais que têm a missão de dar um impulso evolutivo na humanidade, devido a estarem muitas vezes milênios na frente do mental da humanidade, estes conhecimentos muitas vezes são passados de uma forma direta. A espiritualidade ou envia avatares, envia seres especialmente preparados, seres que são instrutores da humanidade, que estão especialmente preparados para ensinar a humanidade, para educar a humanidade. São os avataras, como foi Buda, como foi Cristo, Jesus Cristo e outros, Krishna. Então esses seres, eles vêm com essa missão, trazem os ensinamentos muito elevados que vão direcionar a humanidade, que vão mudar paradigmas, mas de forma assim drástica. Esses seres são muito bem preparados, são instrutores da humanidade. Dentro da hierarquia da espiritualidade, eles têm esse nome, são instrutores. Então eles vêm e desde a sua infância, inclusive antes, a sua família é preparada para recebê-los. Os seus familiares são pessoas de espiritualidade avançada. E eles, quando nascem, desde criança, já vão dando sinais que são seres diferentes, com mais consciência. Desde a infância, já começam, através do seu comportamento, através da sua mentalidade, já começam a ensinar. Mesmo ainda sem ter formado discípulos, grupos de estudo, eles já vão ensinando através do seu comportamento. E depois, quando eles já estão numa certa idade, eles assumem o seu trabalho de forma visível mesmo para todos, formam grupos, aceitam seguidores, alunos, na verdade, e começam a passar diretamente seu ensinamento, a sua alta consciência, a sua compreensão elevada, que eles já trazem de planos superiores, planos angélicos acima para a humanidade. Este é uma forma de passar conhecimento. Há conhecimento também que é passado diretamente para algumas pessoas através da paranormalidade. Pessoas psíquicas que também são preparadas para isto antes do seu reencarne. Elas têm os seus chakras, aqueles chakras específicos, aqueles chakras que são próprios para fazer contato com planos superiores, com outras dimensões. O seu chakra coronário, seu chakra frontal, seu chakra laríngeo. Então essas pessoas, antes de reencarnarem, elas recebem um tratamento especial de terem esses chakras coronário, frontal, laríngeo preparados de uma forma que elas possam captar com clareza, sem sombra de dúvida, informações, mensagens. É um trabalho, essas pessoas assumem esse trabalho, elas assumem um contrato espiritual com a espiritualidade, de desenvolver esse trabalho, de serem mensageiros, instrumentos, para passar também mensagens muito elevadas, que se não fossem passadas dessa forma, essas informações, elas demorariam muito mais tempo para despertarem
de forma natural, espontânea, na mentalidade da humanidade. Então, é um ato de bondade, de generosidade, de fraternidade que a espiritualidade tem para com a humanidade. Isto porque esses seres superiores, esses professores, instrutores espirituais, sabem que todos somos um. O que nos afeta, afeta a eles também. Todos os seres fazem parte de uma rede cósmica, de entrelaçamento de energias. Se a humanidade está bem, estes seres elevados também se sentem bem. Eles se doem, eles sentem compaixão pela humanidade, porque eles sabem que são parte da humanidade. Não existe um ser espiritualizado, elevado, que se contente em ficar nos planos paradisíacos da alta espiritualidade, desfrutando de paz, desfrutando de as delícias espirituais que tem nestes lugares, sabendo que a humanidade está na confusão, na guerra, no sofrimento. O ser, quando ele evolui espiritualmente, ele automaticamente amplia a sua compaixão. Então eles fazem todo um arranjo para que a humanidade sempre receba instrutores. E estes instrutores sabem muito bem que não serão compreendidos por todas as pessoas, que poucas pessoas estarão aptas, preparadas psicologicamente, emocionalmente, estarão com um nível de consciência para receber, para aceitar esta carga de informação muito grande, muito elevada. Eles sabem disto. Nenhum instrutor que veio para o nosso planeta imaginou, idealizou que seria recebido com abraços, com medalhas, troféus, prêmios. A cada uma de suas revelações seriam aplaudidos. Todos sabiam e sabem que serão contestados, que serão repelidos. É natural. Eles não sentem ódio pela humanidade por isto. Eles não se revoltam, porque eles são instrutores. O nível mental deles é como um nível mental, vamos fazer uma comparação, entre um professor e seu aluno que entra para aprender o beabá, que começa ali no ensino básico, que não sabe escrever nem a letra A. Esta é a condição psicológica e emocional dos instrutores. Eles não nascem aqui no planeta esperando serem totalmente compreendidos. Então, estes ensinamentos muito elevados são passados para a humanidade desta forma. Ou encarna alguém chamado de avatar, que avatar significa a descida da lei, as leis espirituais manifestadas na vida de uma pessoa específica, no avatar, na vida do avatar, no pensamento do avatar, na palavra do avatar, no estilo de vida do avatar, a lei, as leis espirituais, a lei maior. Qual é a lei áurea? A lei áurea é amar a inteligência cósmica, o eu superior com todas as forças e o próximo como a si mesmo. Não fazer ao outro o que não gostaria que fosse feito a si mesmo. Estas são as leis cósmicas que os avataras incorporam na sua vida, no seu pensamento, no seu dia a dia. Eles são a lei encarnada. E temos também as pessoas que são chamadas de mensageiros, de médiums.
ou canais. Médium é aquele que está no meio do caminho. Ele tem uma capacidade de estar entre dois mundos, o mundo da terceira dimensão e os mundos das outras dimensões superiores, mais expandidas. O médium, ele tem todo o equipamento de chakras preparado de forma que ele consiga transitar, a sua mente consiga transitar da terceira dimensão para as dimensões superiores. Por isso ele é chamado de médium, ele está no meio. Então esses seres, que nós chamamos de seres psíquicos, paranormais, canalizadores, estes seres, eles não são melhores do que ninguém, não é como o Avatar. O Avatar é um ser, já comparando com o ser humano, é um ser perfeito. Ele é o modelo de ser humano, esse é o Avatar. E temos os médiuns, que são pessoas como nós, todos, que são preparados pela sua boa vontade, eles se voluntariam para esse trabalho, eles querem evoluir mais rapidamente, muitos têm muito karma a ser queimado, já compreenderam todos os seus erros, o que poderiam ter feito, muitos até nem tem mais tanto karma a ser queimado, porque a compaixão, o amor verdadeiro, a autoavaliação, a observação, o autoaprimoramento de alma queima esses karmas. Muitos não têm mais, não precisariam nem mais passar por situações difíceis, desafiadoras, para queimar karma. Mas, devido a eles já terem desenvolvido a sua compaixão e terem despertado neles esse desejo de que outras pessoas não façam o que eles fizeram, não passem o sofrimento que eles passaram, eles se prontificam voluntariamente a serem médiuns, a serem mensageiros, canalizadores dessas informações. Eles também sabem que não serão totalmente compreendidos. Eles também não esperam ser compreendidos. Eles são instruídos. Eles fazem cursos. Que o plano espiritual não é um lugar vazio, cheio de nuvens, com pessoas tocando arpinha. O plano espiritual é uma outra dimensão. Como nós aqui somos a terceira dimensão, o universo, a inteligência universal é suficientemente criativa para produzir, para ter manifestado várias dimensões. E cada dimensão tem o seu tipo de vida, cada dimensão se manifesta de uma forma. Nessas dimensões tem seres inteligentes, seres humanos, tem até animais também, mas estão com corpos diferentes, de acordo com a matéria, a densidade na matéria destes lugares. Existe vida inteligente, existe vida. Então, nesses lugares, há também escolas, há também moradas, há também laboratórios, existem pessoas pesquisando, trabalhando. Neste momento, existem cientistas que não estão mais com o corpo físico, que estão lá com um corpo de outra matéria, um corpo que a gente chama de espiritual, um corpo de menos denso, estão nesses planos trabalhando para ajudar os médicos e os cientistas daqui a encontrarem o antídoto, a vacina perfeita, o tratamento perfeito para o Covid e outras doenças mais que possam surgir daqui para frente. Então, essas pessoas, esses mensageiros, passam por testes, passam por cursos, fazem todo um trabalho lá mental, psicológico, para trabalharem depois aqui como canalizadores, como mensageiros, como médiuns, para passar esses conhecimentos que dão impulso na humanidade, que ajuda a dar aquele empurrão. Imagina se cada um de nós que chegasse nesse planeta
tivesse que descobrir a escrita, descobrir novamente como fazer o fogo por nós mesmos, não tivesse como a gente aprender isto com alguém, além de ser algo impossível, se fosse possível, seria algo que nós estaríamos ainda vivendo nas cavernas, como o homem e a mulher da pedra. O universo funciona como uma rede empática, uma rede de autoajuda, porque todos os seres fazem parte dessa rede, todos estamos conectados. No princípio de tudo, nós somos uma única força divina que se irradiou da fonte de tudo que existe, que chamamos Deus, e se manifestou como várias infinitas formas de vida, infinitas individualidades, mas em essência nós todos somos um. Então eu acho, muito lógico esse ensinamento das chamas gêmeas, que uma essência se polariza e surgem dois seres, mas que na verdade é uma essência só, porque o universo já é assim. A própria ciência diz que tudo surgiu de uma única energia. O universo já é assim, é a composição do universo. A estrutura básica dele é a unidade. Por isso que antes de eu chegar nesse conhecimento da chama gêmea, primeiro a minha mente foi encaminhada, a minha alma foi instruída. Com certeza eu fui instruída aos poucos, para chegar nesse conhecimento de que somos todos um. Depois que eu estava realmente certa disto, depois que eu contemplei este conhecimento da unidade de tudo, foi que me veio trazido este conhecimento das chamas gêmeas. Então ficou tão simples de entender. E eu sei que é difícil para alguém que ainda nem conseguiu entender que nós somos todos um, que nós somos parte de uma grande rede, que ainda não conseguiu entender por que o karma funciona tão perfeitamente, por que a lei da ação e reação funciona tão perfeitamente. Então eu entendo que fica difícil para uma pessoa que ainda a mente não conseguiu entender isto, aceitar essa informação das chamas gêmeas, das almas gêmeas, das chamas gêmeas. Por isto, eu também não espero que todos aceitem essa informação. Eu falo sobre este conhecimento porque eu sinto na minha alma que é algo real, por isso que eu estou aqui falando. Não tenho intenção de convencer ninguém. As flores não atraem todas as borboletas, nem todos os tipos de abelhas. Cada flor tem o seu perfume, tem o seu tipo de néctar, de pólen e vai atrair específicos polinizadores. Aqueles que vão chegar naquela planta específica, que tem preferência por aquela flor, por aquela planta, e vão lá colher o pólen, levar e fazer a polinização. As informações, o conhecimento são assim também. São como flores ali, que se abrem, se oferecem de graça. Por isso que diz que é a graça do conhecimento. De graça. Está ali, receptiva, doando. Para quem estiver naquela faixa de vibração do que está sendo oferecido. Aqueles que estiverem em sintonia com aquele conhecimento entenderão. Os que não estiverem em sintonia terão preferência por outro e seguirão este outro conhecimento. Então, meus queridos, não se preocupem, não se magoem se alguém chega e
e fala o contrário, nega, diz que vocês estão sonhando, que nós estamos fora da real, que chama gêmeas não existe, que alma gêmeas não existe. Tem gente que diz que Deus não existe, não é? Tem gente que é capaz de negar até mesmo o sol. Tem gente que nega a si mesmo, acha que não está existindo. Há pessoas que estão tão introspectivas, que estão tão desconectadas de si mesmas e da vida, que às vezes elas até duvidam que elas estão existindo. Isso é normal da mente do ser humano. Isto é normal do ego. Então não devemos ter a pretensão de convencer a todo mundo. O conhecimento está aí. O conhecimento, ele é uma graça, é um dom. E é como uma flor. A flor está lá, vibrando, cintilando a luz do sol lá no campo, com as suas cores, com os seus perfumes. Ela está lá, com seus odores. Ela vai atrair alguns seres, alguns polinizadores, alguns bichinhos que vão até ela se alimentar, outros que vão lá só para sorver o seu néctar, como os maravilhosos beija-flores. Ela está lá, ela não julga. Ela não julga, a flor é um ser também, um ser de doação. Ela não vai julgar, ela não vai se fechar para alguns seres e se abrir para outros. E a mesma coisa é o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual está sempre no mundo. Recebe quem está na mesma faixa de sintonia, de sincronicidade com aquele conhecimento. E quem não está, não recebe aquele conhecimento, se fecha para o conhecimento e vai buscar um outro conhecimento com o qual está mais afinizado. E isto é natural. Então nós que temos uma certa compreensão, não devemos querer forçar nem julgar quem não aceita as nossas ideias, que não está de acordo com a nossa compreensão. Apenas oferecemos, aceita quem quiser, certo? Então, existem esses dois tipos de conhecimentos. Muitas pessoas falam, mas como? De onde veio esse conhecimento? Esse conhecimento da chama gêmeas veio como vieram todos os conhecimentos elevados que estão milênios na frente da humanidade. Vieram através de pessoas que foram preparadas já antes do seu reencarne, foram preparadas já muito antes, durante todas as suas vidas. Tudo que elas passaram em todas as vidas as preparou para um dia chegar nesse trabalho. Isso acontece sempre, sempre aconteceu. Foi assim que foi ensinado o Bhagavad Gita. Foi assim que foi ensinado o Sermão da Montanha do Cristo. Foi assim que foi passado os Salmos na Bíblia. E assim são passados também conhecimentos científicos. O cientista se prepara, luta a vida inteira, estuda, mentaliza, contempla, medita sobre um problema, uma questão que ele quer resolver. E um belo dia ele tem um insight, porque ele se preparou. Se ele não tivesse preparado, espiritualmente, psiquicamente, intelectualmente, ele não receberia aquele conhecimento tão elevado. Todos os conhecimentos elevados são passados assim, diretamente da espiritualidade. A espiritualidade apenas espera que nós façamos a nossa parte, que nós nos preparemos para receber. Alguns se preparam, outros não. Alguns se preparam melhor, outros não. Alguns se tornam um violino Stradivarius para receber, e quando eles recebem a inspiração daquela música maravilhosa, eles tocam magistralmente no seu violino. Outros não têm violino. Talvez a própria condição de sua vida não lhes deu a oportunidade de ter um violino, mas eles têm lá o seu cavaquinho
o seu violãozinho de R$100. Eles recebem aquela música maravilhosa e eles tocam como podem naquele instrumento. E outros nem despertaram ainda o gosto pela música. Não vão receber inspiração de música maravilhosa, porque a espiritualidade não perde tempo. A espiritualidade não força ninguém. Não é algo que é uma lei da economia universal. A espiritualidade não vai pegar alguém que ainda nem despertou para a sua autoestima, alguém que não tem compaixão nem por um animal na rua. A espiritualidade não vai tentar mudar essa pessoa em uma vida para passar no ensinamento que ela passaria para um ser que já, uma pessoa que está com a mente totalmente preparada, com o emocional totalmente preparado. A espiritualidade não faz isso porque é contra a lei da economia universal. Não que a espiritualidade julgue um ser melhor do que o outro, porque não tem porquê. Então é isso, meus queridos. Eu poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu achei muito importante que vocês saibam disso. Então esse conhecimento das chamas gêmeas é um conhecimento elevado, sim. Nem todos nem todos vão aceitar, e isto é totalmente normal, tá bom? E foi passado assim, através de pessoas que estavam preparadas para serem canais. Então é isso, queridos. Então tenham um bom dia e até o próximo. Tchau, tchau.